Boa noite a todos, sou Cleiton Santini, estou aqui em Adamantina, interior de São Paulo, para todo o Brasil. Hoje vamos falar um pouquinho sobre aeróbus. Sim, o que é o aeróbus? Bem, gente, o aeróbus é um veículo, como se fosse um ônibus voador, que transporta os espíritos de uma cidade dos espíritos para outra cidade, ou de um ponto da cidade dos espíritos para outro ponto. Eu já vi o aeróbus, portanto, só vê o aeróbus quem é médium, porque não é para qualquer um que aparece. Não é qualquer um que vê o aeróbus, né? Diferente aí dos UFOs, do avião a jato, cometa, helicóptero, que é visível para qualquer um. Então, gente, o aeróbus é um veículo, é um transporte que transporta os espíritos de uma cidade dos espíritos para outra cidade, ou de uma cidade, de um ponto para outro ponto. É igual nas grandes metrópoles, né? Que você pega um determinado transporte e deixa você em outro lugar, em outra zona da cidade, ou do ponto A até o ponto B. Quando você pega numa cidade grande um ônibus, você atravessa, né, as zonas e chega onde você quer. É a mesma coisa. O aeróbus é um transporte que transporta os espíritos de uma cidade para outra. Eu já fiz um vídeo aqui que acima do Rio de Janeiro existe uma cidade chamada Nosso Lar, uma cidade de cujo nome é Nosso Lar. E nessa cidade existe também o aeróbus e em todas as cidades que envolvem o globo. Porque não existe só uma cidade dos espíritos, não. Acima do Rio de Janeiro, não. Existem vários pontos, porque existem aí vários pontos de cidades e várias cidades dos espíritos, né? A mais famosa talvez é Nosso Lar, que fica acima do Rio de Janeiro. Eu já vi o aeróbus e posso comprovar que ele é rápido, né? Eu não vi forma porque está muito alto. O que eu vi é como se fosse uma estrela bem grande, brilhante, grande, voadora. Então eu não vi forma. Eu não vi um ônibus voando, não, rápido. Eu não vi um ônibus. Eu vi o aeróbus, mas em tamanho muito alto. Longitude, um tamanho muito alto. Porque geralmente o aeróbus fica acima dos satélites. E nós temos ao redor da Terra os satélites, a Cidade dos Espíritos e o Umbral. Vou fazer um vídeo sobre isso. O que é umbral? Bom, gente, o umbral é onde vai a mente, né, das pessoas que fazem o mal. Onde vai a mente. Por que eu digo a mente? Porque tudo é Matrix. Então, o que é a mente? É o espírito. Tudo está na mente, né? Criação, desejos e formas. Então, os espíritos vão até o umbral, né? Quase que instantaneamente, através de las vibrações, e essas vibrações atraem o espírito mal para aqui, o umbral. Agora, a cidade dos espíritos, igual ao nosso lar, é bem diferente, gente. A sintonia é outra, né? Lá tem pássaros, parquinho, lá tem edifícios, e olha só que a própria Bíblia está nos textos bíblicos que a cidade dos espíritos é um texto bíblico, está em Coríntios, no Novo Testamento, provando que existe a cidade dos espíritos acima, bem para cima de nossas cabeças. Então, o aeróbus ele é invisível a olho nu. Você não consegue avistar o aeróbus,
Portanto, ele é invisível a olho nu. O aeróbus, você não vê ele. Não. E ainda vou fazer vídeo, gente. Vou fazer vídeo sobre máquina do tempo. Tantas coisas aqui. O meu canal é assim mesmo. Variedade, viu, gente? Vão se acostumando, né? Variedade. Então, o aeróbus, ele é muito ligeiro, muito rápido. Então, ele pega os espíritos, transporta os espíritos com uma velocidade mais alta do que a Fórmula 1, talvez. Mais alta, né? Então, eu vi o aeróbus como se fosse uma estrela voadora. Eu também sou ufólogo e eu descobri o caso das estrelas Trek aqui no Brasil, que nenhum ufólogo brasileiro deu crédito nem importância. Fui eu que descobri o caso das estrelas Trek aqui no Brasil. E eu batizei esse caso de estrelas Trek, que não tem nada a ver com Jornada nas Estrelas, né? O povo brasileiro é muito burro. O povo do Brasil, o brasileiro é muito burro. Não entende o que eu falo, gente. As estrelas Trek que eu descobri são naves disfarçadas de estrelas que andam de ré para trás de noitinha e, portanto, de madrugada. Portanto, quando você avista uma estrela muito brilhante perto do firmamento, isso quer dizer que é uma estrela Trek, que eu batizei esse caso, e que viu gente, nenhum ufólogo brasileiro deu importância para o caso das estrelas Trek aqui no Brasil. Eu descobri o caso, eu dei nome para o caso, eu batizei de estrelas Trek, né? Como eu sou ufólogo, eu batizei, né? Sem imaginar Jornada nas Estrelas, não. Porque, olha só, aquele seriado americano se chama Star Trek, né? Estrela Trek. É, Star Trek. O meu é Star Trek com CK, né? O Camudo é Jornada nas Estrelas, um seriado americano. O meu é Estrelas Trek com CK. Então não tem nada a ver com Jornada nas Estrelas, esse nome. Não tem nada a ver com aquele seriado americano. Então, por que que esses ufólogos, né, do Brasil, mercenários, esses ufólogos mercenários do Brasil, por que que não foram atrás do meu caso das estrelas Trek? Fui eu que descobri, gente. Agora voltando a falar sobre aeróbus. O aeróbus é um transporte que só médium consegue ver, que transporta os espíritos. Aeróbus, traduzindo do inglês, é ônibus aéreo, né? Aeróbus, ônibus aéreo. Então, você, como eu já disse, na Matrix, quando você dorme, você visita a cidade dos espíritos. Às vezes você pensa que é um sonho e não é. Sim, por fatores psicológicos, psiquiátricos, a nossa mente nos engana durante o sonho, durante o sono, né? Quando a pessoa está muito cansada durante o dia, ela sonha, né, com as suas contas, tudo que está acontecendo. E isso é truque do cérebro. Aí sim pode ser um truque do cérebro. Mas geralmente quando você dorme, você vai em espírito e vê as coisas. Eu já falei aqui que outro dia eu estava sonhando dentro de um carro e chovendo. E isso pode ter sido verdade, gente, verídico, verdade. Porque quando a gente está em estado de espírito, a gente anda, interage com os outros, conversa com os outros, andam, né? Aí é o seguinte, né? Você vai se surpreender, você vai, talvez até no bom sentido, se decepcionar, e muito, você irá se decepcionar com a Matrix. Porque a Matrix, ela quebra ilusões, viu, gente? Ela quebra ilusões. Às vezes você pensa que na sua fé, você pensa uma coisa e a verdade é tudo ao contrário. Eu sou espírita, eu defendo
a doutrina espírita, mas eu acho que eu também defendo a Eucaristia. Eu defendo a Eucaristia no centro espírita. Se eu tivesse um centro espírita e comandasse do meu jeito, ia ter sim Eucaristia no centro espírita. É que a doutrina espírita não precisa disso, de Bíblia, Eucaristia. Não existem essas coisas na doutrina espírita. Mas eu, em particular, né, respeitando os ensinamentos, né, lá, os ensinamentos do Cristo, eu colocaria assim a Eucaristia é, no meu centro espírita, porque eu respeito a Eucaristia, né? Então, gente, é complicadíssimo, né? Porque a doutrina espírita, ela nos revela tantas coisas, e a Matrix, por si só, que é até maior do que a doutrina espírita, a Matrix quebra ilusões. Então, você pensa uma coisa e a verdade é outra, totalmente diferente. Então, gente, o Aeróbus, para terminar, é um veículo que transporta os espíritos. Até a próxima.